Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo 27 de novembro. Hoje conversaremos com o cônego Ângelo Valadão no nosso espaço de entrevista. Mas para já, as notícias da Diocese. Toxicodependência e pobreza. Já são conhecidos os resultados dos inquéritos às paróquias açorianas, pedido pelo Serviço Diocesano da Pastoral Social. O seu responsável, Padre Duarte Melo, adianta algumas conclusões ao Igreja Açores. Das paróquias dos Açores, nem todas responderam ao inquérito, o que é lamentável, não é? Há uma ilha que não responde, há uma vedaria também que não responde. Temos mais ou menos, das 100 e tal paróquias, 71 paróquias responderam ao inquérito. De qualquer forma, já dá para a gente perceber as problemáticas. A questão da droga, das toxicodependências, é uma problemática que se faz sentir de uma forma transversal em todas as comunidades. Portanto, o que isso requer aqui também um plano de ação e um compromisso também político e do Governo de termos aqui já políticas mais definidas neste sentido. Depois há aquela pobreza de gente que inclusivamente trabalha, mas não consegue ter o suficiente e o necessário para a sua sobrevivência. São pobres, de forma estrutural, e outros problemas que vêm daí, inclusivamente a questão da saúde mental. As conclusões foram apresentadas nos 2 encontros da Pastoral Social que aconteceram na passada sexta-feira em Angra e no sábado 26 de novembro em Ponta Delgada. Um evento que terá um terceiro encontro no dia 10 de dezembro na Horta. Para o Padre Duarte Melo era urgente a reunião da Pastoral Social, até porque os pobres não podem esperar. A Pastoral Social faz um desafio a toda a Diocese, no sentido de termos um olhar teologal sobre a realidade. Os pobres não podem esperar, é o desafio, é o tema destes encontros, destas reflexões que se destinam a todas as pessoas, nomeadamente ligadas à Igreja, que têm um trabalho junto dos mais feridos da vida, que são os pobres, e a problemática da pobreza, que é sempre tão profunda e tão densa nas suas diferentes abordagens. Este encontro, de facto, em primeiro lugar, visa sensibilizar as pessoas para este sentido desta urgência permanente e sermos mais assertivos na nossa ação. Iremos, de facto, apresentar os resultados do inquérito diagnóstico. Os pobres não podem esperar, é uma realidade, é uma preocupação do Sr. Bispo, do Sr. Dom João Lavrador, tem feito neste seu tempo em que está connosco. Recorde-se que no início do ano pastoral, este Serviço Diocesano para a Ação Social enviou a todas as paróquias um questionário com 16 perguntas para tomar o pulso às ações já desenvolvidas ou em curso no âmbito da ação social. Um inquérito intitulado Diagnóstico de Ação Social na Paróquia. Era um hábito do clero açoriano que adormeceu nos últimos anos. Este ano, Dom João Lavrador decidiu retomar as recoleções típicas do Advento e da Quaresma. Dom João Lavrador defende que este período é demasiado importante, pelo que é preciso que o clero se prepare espiritualmente para a época natalícia. Porque o Advento prepara o Natal. Normalmente, a nível litúrgico, são 4 semanas, 4 domingos, em que há realmente um itinerário muito próprio para a formação dos cristãos, através da via litúrgica e, sobretudo, através da palavra que é proclamada e da reflexão que lhe é proposta. Isso é importante também que os padres, os sacerdotes, realmente possam ter um momento durante este tempo de Advento para também eles próprios se prepararem para a vivência do Natal, do Advento e do Natal, não é? Porque é um aprofundamento deste mistério da encarnação de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, para que depois a vida apostólica, a vida pastoral dos sacerdotes realmente se torne também mais fecunda
através desta mesma reflexão. Isto depois vai-se repetir também na Quaresma, precisamente com, podemos dizer, o mesmo objetivo, porque a Quaresma também é um tempo de preparação para a Páscoa e para nós cristãos ainda é um tempo mais intenso e por isso também se irá repetir nessa altura. Na pele de pastor-maior da Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, Dom João Lavrador garante que companhia, alegria e esperança é o melhor que pode dar aos seus sacerdotes. É dar a companhia, é dar o testemunho, é realmente o tempo de Advento é um tempo sobretudo de esperança, de alegria, e é isso que eu gostaria também que todos nós manifestássemos. Alegria, esperança, num mundo que tanto precisa dessa mesma alegria, dessa mesma esperança, e sobretudo fundamentada, porque não é uma esperança pura e simplesmente humana, uma alegria pura e simplesmente ocasional, é uma esperança que vem precisamente pelo facto de termos a nossa vida inserida em Cristo, que é realmente Ele o fundamento de toda a esperança e toda a alegria, e ao mesmo tempo que também se expressa depois numa convivência e numa comunhão cada vez mais sentida e sensível entre todo o clero. Não é? Era isto que eu gostaria de proporcionar. As recoleções vão acontecer a 28 de novembro em Angra, 29 em Ponta Delgada e a 1 de dezembro na Horta. Para que, apesar da dispersão da região, todos os sacerdotes tenham oportunidade de partilhar este dia de reflexão e de oração. Acontece este domingo o encontro anual das 15 conferências vicentinas da Ilha Terceira. Este ano o encontro acontece na paróquia de São Bento e tem como orador Dom João Lavrador, bispo de Angra. Maria Carmelo Alves, presidente do Conselho Central da Ilha Terceira das Conferências Vicentinas, conta-nos o programa para este dia. Tem uma concentração às 10h30 porque há um almoço partilhado e então as pessoas podem eventualmente levar antes, deixar no local onde vai ocorrer o almoço. E a missa é às 11 horas na paróquia na Igreja Paroquial de São Bento e depois segue-se a ordem de trabalhos, que é mesmo feita na igreja este ano. Já a semelhança que já aconteceram noutras paróquias, normalmente é no espaço onde vamos almoçar, uma sala que reservam, mas neste caso não, é na igreja e a seguir à missa, portanto, por volta do meio-dia, meio-dia e um quarto, a gente faz sempre meio-dia e um quarto, há uma saudação da Conferência Vicentina de São Bento e depois uma feito também por mim, para o Presidente do Conselho Central da Ilha Terceira, e de seguido o orador, este ano o Sr. Bispo. E depois dá-se um tempo às conferências para também dizerem alguma coisa, fazerem um relatório das suas atividades, daquilo que entenderem, não muito extenso. O encontro anual serve também para contabilizar as baixas e os novos membros de ano para ano. Em 2015, o número de vicentinos totalizava os 140, distribuídos por 15 conferências. Números cada vez mais difíceis de manter. A maior dificuldade são em o recrutamento de novos elementos. Os que estão, eu digo sempre, estão cada vez com mais idade. Aliás, para cargos de direção há um limite pela regra, seriam uns 70 anos. E, embora as pessoas estejam válidas a partir dessa idade, mas é o que diz a regra, e às vezes acontece, passada essa idade, por dificuldade dos vicentinos assumirem a direção das conferências. A presidência, e mesmo serem tesoureiros, as idades estão entre os 40 e pouco e 70 e até 80. Temos conferências com vicentinos, não em cargos de direção, mas com vicentinos com 80 e poucos anos e que são válidos. E agora, cada vez mais, há pessoas a solicitar apoio às conferências. E claro, não temos também elementos para poder chegar a todos, além que, com certeza, que a dificuldade financeira também será um fator. Aumenta o número de pedidos de ajuda, diminui o número de vicentinos, uma preocupação que estará no cerne do debate esta tarde em São Bento, na Ilha Terceira. Já regressaram os 52 peregrinos que estiveram na Terra Santa de 15 a 22 de novembro na peregrinação nos Passos de Cristo.
A peregrinação foi presidida pelo Bispo Dom João Lavrador e orientada pelo diretor do Serviço Diocesano da Mobilidade Humana, Padre Jacinto Bento, que faz um balanço muito positivo desta sua 26ª peregrinação enquanto guia acreditado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. A peregrinação diocesana à Terra Santa no Jubileu da Misericórdia atingiu os objetivos propostos de compreender a misericórdia no lugar das origens, Nazaré, habitação da misericórdia, Belém, berço da misericórdia, Rio Jordão, início da misericórdia, Cafarnaum, anúncio da misericórdia, Jerusalém, plenitude da misericórdia. E é claro que os grandes objetivos de qualquer determinação são sempre fortalecer a fé, rezar nos lugares santos, aprofundar o Evangelho na terra de Jesus. Todos os peregrinos ficaram encantados, toda a gente gostou, todos ficaram satisfeitos. Cumprimos o programa e muito mais ainda, graças ao andamento da peregrinação, cumprimento dos horários, nunca tínhamos que estar, digamos, a insistir. Todos os peregrinos foram muito cumpridores, tiveram um comportamento excelente e por isso acho que foi uma verdadeira peregrinação em todos os sentidos. Entre os 52 peregrinos estiveram 13 da diáspora e 7 sacerdotes da Diocese Açoriana. O grupo foi recebido no Patriarcado Latino de Jerusalém e o guia, Padre Jacinto Bento, foi distinguido pelo Ministério do Turismo do Governo de Israel. Uma distinção recebida com alguma surpresa. Israel está sempre muito bem informado acerca de tudo. Para mim foi praticamente uma surpresa. E fomos ao próprio Ministério do Turismo, quer dizer, ao mais alto nível, e eu sinto-me contente e sinto-me feliz porque finalmente alguém no estrangeiro, em Israel, reconheceu um trabalho que eu tenho feito, não para Israel, mas sim para a Diocese de Angra. Evidentemente que são os diocesanos, digamos, beneficiados. Fiquei até muito admirado. Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, é que nos há de reconhecer os nossos trabalhos. Mas, a nível humano, também ficamos contentes quando alguém finalmente reconhece tanto trabalho, tanto esforço e tanta canseira. E por isso estou muito feliz por isso. Durante a recepção, que incluiu a homenagem, houve ainda tempo para um pequeno apontamento musical com música judaica. Durante a sessão foi entregue ao Padre Jacinto Bento uma placa assinada pelo próprio ministro israelita. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. É nosso convidado o Padre Ângelo Valadão, diretor espiritual, também já foi professor do seminário, coordenador e professor de Religião e Moral até 2013. É atualmente pároco de São Carlos e diretor do Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O Papa decidiu, e é a notícia que está na ordem do dia, o Papa decidiu alargar aos padres também o poder da absolvição relativa ao aborto, a quando da demonstração de arrependimento por parte da mulher. Como é que vê esta decisão? Eu vejo esta decisão muito bem e até na continuidade do Ano da Misericórdia, que celebramos até ao passado domingo, porque esse era um chamado pecado reservado. Portanto, só os párocos podiam absolver por altura da Quaresma, ou então absolver as pessoas que não soubessem, quando tinham cometido esse pecado, que era um pecado reservado. Agora, há a possibilidade de qualquer padre, em qualquer tempo do ano, perdoar, porque, evidentemente, nenhum pecado deixa de poder ser perdoado por Deus, logo que a pessoa está arrependida do que fez e, portanto, acho que esse foi um bom sinal da Igreja a dizer que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, mesmo para as faltas mais graves. Logo que a pessoa esteja arrependida, não há pecado que não tenha perdão. Terminamos um ano santo extraordinário centrado na misericórdia, como atitude de qualquer cristão. A partir do exemplo do episódio da mulher adúltera, o que é que fica deste ano para nós e para a Igreja? Eu creio que foi uma
realidade muito importante para a Igreja a nível universal. Depois, cada igreja local pois, foi vivendo à sua medida e à sua maneira. Evidentemente que nós não podemos julgar as pessoas e só podemos dizer aquilo que vimos exteriormente. Portanto, o Papa teve esta ideia de proclamar para toda a Igreja o Ano Santo da Misericórdia no encerrar-se nos 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, que foi também um concílio que se marcou pela misericórdia. O próprio Papa João XXIII, na abertura do concílio, dizia: a Igreja neste momento procura usar o medicamento da misericórdia e não o da severidade. E, portanto, este ano pois celebrou esta efeméride dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II e, ao mesmo tempo, creio que foi uma necessidade para a própria Igreja e para o mundo. Para a Igreja, porque continuamente nós, como cristãos, precisamos de imitar a misericórdia de Jesus Cristo e, portanto, sermos misericordiosos também uns para com os outros e para fora. Para o mundo, numa altura em que há que o Papa também chama uma globalidade da indiferença, creio que isto veio despertar mesmo as pessoas de boa vontade para a necessidade de, em vez da violência, usar da misericórdia e da reconciliação. Nas nossas comunidades cristãs, pois, houve celebrações em que as pessoas manifestaram a vivência desse ano da misericórdia, por exemplo, aqui na Terceira e nas outras ilhas, mas aqui eu, como estou a trabalhar na Terceira, nessa altura até trabalhava noutra paróquia, as 12 Ribeiras, sobretudo por ocasião da visita da imagem da Senhora Peregrina, houve muitas peregrinações às igrejas jubilares, e creio que as pessoas procuraram viver isso de uma maneira boa. Agora, posso dizer que houve evangelização com a visita da Virgem Peregrina? Eu creio que sim, que houve. Agora, o problema é que chegar à vida das pessoas, por exemplo, uma das pretensões do Papa era, de facto, também as pessoas redescobrirem o sacramento da penitência ou do perdão. E, de facto, nesse aspecto eu não vi que nas nossas comunidades tivesse havido uma grande mudança, porque é o sacramento que está em crise, o sacramento da reconciliação ou do perdão. Também a participação nas Assembleias Eucarísticas do domingo, que é outra fonte da misericórdia, também creio que não modificou muito nas nossas comunidades. Agora, creio, portanto, que em atos externos e celebrações, quer a abertura, quer o encerramento, quer até alguns jubileus que se foram celebrando especificamente para grupos, como foi, por exemplo, o jubileu dos catequistas, acho que foram acontecimentos importantes. E marca sempre alguma coisa. Padre Ângelo Valadão, e peço desculpa por esta não ter sido a primeira questão desta nossa pequena conversa, desta nossa entrevista. Como é que está a ser o novo processo? Está a adaptar-se a outra paróquia, que não é uma paróquia, é um curato, está em São Carlos. Como é que está a ser esta nova experiência? Até porque não sou pároco, sou vigário paroquial de São Carlos. Estou-me a adaptar bem, evidentemente que eu já tinha trabalhado a nível de cidade, portanto, quando tinha trabalhado como pároco da Sé durante 6 anos, já tinha também trabalhado em meios semi-urbanos, em vilas, ao longo destes 43 anos de padre, mas é uma realidade, portanto, urbana, São Carlos, e, portanto, as pessoas que já colaboravam antes de eu ser pároco, continuam a colaborar e acho que as pessoas são muito afáveis, muito acolhedoras, portanto eu tenho-me sentido acolhido, embora eu ainda estou ali só há 1 mês e meio.
Já passou por este processo de adaptação a um novo desafio por diversas vezes. O que é que sente um padre, ou neste caso um vigário paroquial, quando abraça um novo projeto e quando recomeça numa outra paróquia? Portanto, eu acho que a primeira coisa que tenho feito sempre é procurar conhecer o meio. Acho que isso que é muito importante, começar a conhecer as pessoas, travar relação com elas, começar a ver o que melhor seria fazer e, portanto, a partir daí vou procurando organizar coisas, não é? Portanto, organizar a pastoral, mas um pouco dentro do conhecimento, que agora é sempre desafiante o aspecto da adaptação. Quer dizer, não é nada fácil, sobretudo quando já temos mais idade, adaptarmos-nos, conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades, etc. Agora, creio que hoje a pastoral tem que ter por base um conhecimento muito grande da sociologia, quer dizer, do meio, da maneira de pensar das pessoas, do tipo de vida das pessoas, para que depois a palavra de Deus e a palavra da doutrina da Igreja possa responder aos problemas, às interrogações das pessoas. Também a idade traz essa experiência de quantas mais mudanças, mais sabemos lidar com elas, certo? Pois, por um lado, traz mais realismo, mas também, por outro, a idade traz uma certa perda de idealismo, que também é muito importante aqui. Por um lado, dá-nos mais experiência, nós já estamos, mas por outra também há a tentação de dizer eu já fiz isto e não dei, vou fazer outra vez. Portanto, alguma vez torna-se um pouco difícil. Quer dizer, no fundo, a idade, e depois também nós, como em todas as coisas ou em qualquer outra profissão, nós começamos já a não ter aquela capacidade de estar com as pessoas e Bom, vamos voltar a falar da figura máxima da Igreja Católica. Papa Francisco não alterou dogmas, mas tem marcado o seu pontificado com um estímulo de uma maior atitude pastoral diferente dos seus antecessores. Como é que analisa este pontificado do Papa Francisco? Sem dúvida que este Papa tem marcado pela diferença na sua relação com as pessoas e, sobretudo, com aqueles mais desfavorecidos. Tem sido um Papa que tem chamado muita atenção para a necessidade da Igreja se desprender de dinheiro, de poder, de uma certa política, digamos, eclesiástica, para se abrir ao mundo numa atitude de serviço, numa atitude de ajuda, numa atitude de diálogo. E eu creio que isso que é fundamental, quer dizer, este Papa, sem mudar nada da doutrina da Igreja, e até não é só pelo que ele diz, mas é sobretudo pelo que ele faz, que está a marcar muito. Por exemplo, ele proclamou o Ano Santo da Misericórdia, apontou que o grande caminho era a realização das obras de misericórdia, mas ele procurou em cada mês realizar uma obra de misericórdia, ele próprio, para dar o exemplo, e creio que isto é muito importante hoje. É este o caminho? É o caminho do Papa Francisco creio que sim, a Igreja vai seguir? Na minha opinião é. Porque ele, no fundo, o que está a pôr em prática era já o que o Concílio dizia, que infelizmente foi esquecido durante algum tempo. E que era, no fundo, a ideologia da Igreja, e que está a ser o primeiro a dar o exemplo. Sim, sobretudo esta relação Igreja-mundo, Igreja-sociedade. O Papa tem, na sua ação, como estamos a referir, uma forte componente catequética e também muito baseada na exortação pós-sinodal, a alegria do amor. Tem uma predileção pelos jovens e pela família também. São eles os principais visados desta alegria do amor. Que ensinamentos podemos recolher desta catequese do Papa Francisco? E esse segundo documento que foi, digamos, o resultado dos 2 sínodos sobre a família, a alegria do amor, é um documento que, em certa medida, segue o primeiro, no sentido de que agora ele vai tentar explicitar como é que o Evangelho
pode chegar à família, pode ser vivido dentro da realidade familiar, e depois aqui ele abre para muitos campos, desde a preparação do matrimónio até à celebração e depois à vivência e à ajuda que a própria Igreja deve dar aos casais, sobretudo aos casais no início da sua vida. O Papa vem a Portugal, não vem aos Açores como também já esperávamos, apesar do convite do Presidente do Governo Regional. Era expectável e também é compreensível, no fundo. Como é que os açorianos, como é que acha que os açorianos vão viver esta visita do Papa a Fátima? Única e exclusivamente a Fátima? Pois, eu ainda não vejo bem, mas por um lado é capaz de alguns até irem mesmo em peregrinação a Fátima, até parece que agora as passagens vão ficar mais baratas e, portanto, eu creio que muitos irão, muitos seguirão pela televisão, pelos meios de comunicação social, mas creio que vai ser importante a visita dele a Fátima e o que ele vai dizer. Agora, creio que ele está a identificar muito esta viagem como uma viagem tipicamente religiosa, quer dizer, tipicamente não assim política. E, portanto, este aspecto de não passar por Lisboa, mas ir diretamente para o Santuário de Fátima, tem o aspecto de uma peregrinação. Aliás, creio que ele tem seguido isto na maioria das outras capitais europeias que tem visitado. Não vai à capital, vai diretamente aos santuários ou ao lugar onde ele vai realizar as celebrações. Para deixar bem claro que esta é uma viagem única e exclusivamente apostólica. Estamos no Advento. O que é que gostaria de passar para os fiéis açorianos para as próximas semanas e até ao Natal? Pois o Advento, a espiritualidade do Advento é marcada sobretudo pela esperança na vinda do Senhor, na vinda que há de acontecer no fim dos tempos, a que chamamos a segunda vinda ou a parousia, e também a preparação espiritual para a primeira vinda histórica de Cristo, o seu nascimento, que já aconteceu uma vez, mas que se atualiza na celebração da liturgia, sobretudo dos dias do Natal e à volta do Natal. Mas todos os domingos do Advento, na liturgia da palavra, nas orações das missas, contém sempre este apelo a uma expectativa, a uma esperança alegre, a uma vigilância. E creio que este hoje é um apelo muito importante para a Igreja Universal, as pessoas terem esperança em tempos de crise, tempos de dificuldade, e também terem o sentido da alegria cristã, que é uma alegria que não se fundamenta apenas em coisas materiais, nem sobretudo em coisas materiais, mas se fundamenta em certezas que nós temos, certezas de fé que nós temos e que ultrapassam as próprias realidades humanas. Num Natal, infelizmente, muito materializado, o que é que aconselha, em termos práticos, mas não materiais, aos açorianos? Eu vejo que realmente o Natal está bastante paganizado, quer dizer, nós sabemos que esta festa do Natal surgiu no século IV para combater uma festa pagã, que era a festa ao Deus Sol, e os cristãos começaram a celebrar o Natal para fazer isso. Hoje, acho que nós cristãos estamos a paganizar o Natal. Portanto, acho que uma das coisas que devíamos fazer era não vermos só este aspecto de consumo do Natal, de compras, disto, daquilo, de comidas, de bebidas, mas apontarmos muito para o sentido da fraternidade, da vivência em família, dos mais pobres, com quem também devemos partilhar, dos mais... Hoje até há muita pobreza que não é só material, mas é solidão das pessoas e que nesses dias ainda sentem mais essa solidão e, portanto, estarmos junto dessas pessoas, o ajudarmos, acho que de facto é a grande mensagem do Natal. E como é que será o primeiro Natal, o seu primeiro Natal em São Carlos? Portanto, já nos reunimos com os escuteiros e com os catequistas para
tentarmos continuar um pouco a tradição que já lá estava pelo menos aí há uns 3 ou 4 anos, com o colega anterior, que era uma missa chamada a Missa do Galito, que não é a missa da meia-noite, é às 6:30 da tarde, para as crianças poderem participar, as crianças da catequese, os pais, as famílias, etc. Portanto, dar um caráter muito familiar àquela missa. Vai-se fazer um presépio vivo durante a celebração. Depois haverá umas ofertas para as crianças, que depois serão dadas também nessa altura. E vamos fazer até também cá fora, no espaço do adro, um presépio para ficar sempre ali durante o tempo do Natal, feito pelos escoteiros. Portanto, são estas coisas que estão mais ou menos pensadas nessa altura, para além da solidariedade de termos durante este tempo do Advento, uns recipientes para receberem aquilo que as pessoas quiserem lá colocar, para depois ser dado às pessoas que julgarmos com mais necessidade. E os seus projetos para São Carlos nos próximos tempos? Ponto, eu não tenho ainda grandes projetos, porque é assim, eu não tenho conselho pastoral e estas coisas devem ser muito resolvidas com o conselho pastoral. O que eu estou a procurar fazer é aquilo que já estava organizado, dar consistência, por exemplo, ao grupo de catequistas, aos escoteiros, à liturgia, e depois é que vamos ir vendo o que é que será importante ali fazer. Também estou a pensar, no tempo da Quaresma, fazer um curso bíblico para ver se tem contato com mais pessoas adultas e vermos se formamos a um grupo de reflexão bíblica, que também hoje é muito importante como catequese de adultos. É uma comunidade muito participativa, São Carlos? Sim, portanto a participação da missa do domingo das 11 horas, praticamente a igreja está cheia, com uma assembleia muito diversificada em idades, por exemplo, desde pessoas mais idosas, evidentemente, mas casais de meia idade, casais que levam os seus filhos, os seus bebés, alguns jovens, rapazes, raparigas, portanto eu estou satisfeito, e é uma comunidade que participa na liturgia, porque não há grupo coral, portanto os cânticos são projetados e as pessoas, através de um senhor que toca o órgão e dirige mais ou menos o canto, as pessoas participam, não há grupo coral, portanto há ali um núcleo mais duro à frente que faz aquelas partes mais difíceis que são os versos, mas o refrão toda a gente canta, as pessoas respondem bem à missa, estão com atenção. Creio que é uma assembleia diversificada, mas ao mesmo tempo muito participativa. Agora, eu como ainda não conheço bem as pessoas, porque estou ali há pouco tempo, creio também que não são só pessoas de São Carlos, que vêm de outras paróquias ali perto e que lhes dá jeito a hora da missa, como por exemplo vejo ali pessoas que parecem serem de São Mateus, da Terra Chã, portanto periferia também. Bom, Padre Ângelo, obrigada por ter vindo aos nossos microfones, obrigada por estas breves reflexões. Teremos certamente muitas mais oportunidades de conversar neste espaço de rádio. Obrigada por aceder ao nosso convite. Obrigado também, assim, uma boa tarde. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.